Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo que o show de Green tá no ar. Bora ganhar dinheiro. Primeiro jogo da lista dessa segunda-feira, pessoal. Direto na Armênia, Premier League, nona rodada. O favorito Pionic contra o Shirak, tá? Vamos na classificação aqui. Pionic, 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 18 gols feitos, média de 3 gols por jogo, saldo de gols 15 e 20 pontos. O Shirak aqui na lanterna, 18 gols sofridos, média de gols 3 gols por jogo também que o Shirak leva, tá? Pionic em casa, terceira melhor campanha, 2 vitórias, 1 empate. Shirak fora, 1 vitória, 3 derrotas. Entre eles aqui nos últimos 5 jogos, Pionic 3 vitórias, perdeu aqui para o Bodoglin, que também é um dos campeões de Green aqui no canal, e empatou aqui contra o Arará pela liga, tá? Na casa do Pionic, nos últimos 5 jogos aqui, de 2019 para cá, só perdeu um jogo, 2-0 para o Shirak lá em 2020, de resto passeou em todos eles. O Shirak fora nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3, perdeu os últimos 3. O que eu indico aqui, pessoal? O Pionic em cima deles em casa tem uma média de gols relativamente até boa, tá? Só tem 2 jogos aqui de 1-0. O jogo mais recente, que foi em março, meteu 4. É interessante o handicap -1 no Pionic, tá? Até para subir a odd. Ou você espera o intervalo para o segundo tempo. Se tiver 0-0, aí você entra, que já deve estar por 1,40, 1,45. E é interessante para você somar com o próximo jogo, tá? De qualquer forma, vitória do Pionic. Handicap -1 é uma possibilidade interessante. E a gente vai para a Indonésia, segundo jogo da lista aí que eu falei para você somar, porque é exatamente no mesmo horário e dá para você trabalhar bem ali no cash out, é exatamente esse aqui, ó. Indonésia, Liga 1, 13ª rodada, o leve favorito Bornéu contra o PSM Makassar, tá? Direto na classificação, Bornéu aqui vice-líder, atrás somente do Maduro United, 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. E o PSM Makassar aqui, ó, nona colocação, 18 pontos, 4 pontos atrás do Bornéu, não são muitos pontos de diferença. 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Os últimos 5 jogos do Bornéu em casa, só empatou 1 contra o Hans Nusantara, tá? De resto venceu todos, marcou em todos. O PSM Makassar fora, venceu somente um jogo contra o Persita aqui. Perdeu para o Bali, perdeu para o Persebaya, empatou com o Sleman e perdeu para o Haiphong na Copa da Ásia lá, tá? Contra o Bornéu fora, o histórico deles não é bom. Histórico bom de 1,5, que também é interessante. Histórico bom de 2,5, que também é interessante. E até mesmo de ambas marcam. Só que o Bornéu é favorito. Se você quiser, vale a pena você criar a aposta 1,5 gols. E Bornéu ou empate. Também é jogo. Se você gosta mais de match odd, vai de back Bornéu e soma lá com o primeiro jogo do Pionic, tá? Terceiro jogo da lista, agora a gente vai pro Azerbaijão. O Gabala contra o favorito Karabag, outro campeão de Green aqui no canal. Karabag tá em quarto no campeonato, tá? 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, mas o Gabala é o lanterna. Entre eles, primeiro a gente vai ver os últimos 5 aqui do Gabala, né? 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Média boa de gols nos jogos deles. O Karabag fora perdeu para o Sabail e perdeu para o Rakou, mas aqui competição europeia, tá? Pela liga a história é outra. Entre eles no total com o Karabag fora, o Gabala venceu somente um jogo dos últimos 5 lá em 2022, ganhou de 1-0. De resto, todos de vitória do Karabag de 2022 para cá também. E uma média relativamente boa de 1,5. Aqui, pessoal, vitória seca do Karabag, é muito difícil ter outro resultado, tá? Quarto jogo da lista, agora a gente vai para o Egito, segunda rodada da Premier League egípcia. O El Zamalek, favorito, jogando em casa contra o Arab Contractors. Direto na classificação, o Zamalek tem um jogo até agora, um empate, fez 2 gols. E o Arab Contractors fez um jogo, perdeu, levou 2 gols. Os últimos 5 jogos do Zamalek em casa, marcou em todos eles, tá? Pelo menos um golzinho ele deixa. Empatou com o Al Nassr lá do Cristiano Ronaldo. E o Arab Contractors fora. Só não levou gol aqui contra o Araz El Oudud e contra o Al Ittihad. Levou até 6 do próprio Zamalek, tá? Entre eles, na casa do Zamalek,
Zamalek favorito. A gente tem 2 empates aqui, mas o Zamalek é favorito. Pessoal, se você busca gols, é interessante você entrar na mesma maneira do jogo anterior. Zamalek é o empate, mais de 1,5, mais de 2,5, enfim. E se você joga no match odd, o Zamalek dificilmente vai perder esse jogo ou vai ter um revés aí, tá? Vitória do El Zamalek ou empate, mais de 1,5 gols. Bora pro próximo jogo. Liga Portuguesa, sexta rodada, o favoritíssimo Sporting. Para quem gosta de fazer aí múltiplas em horários diferentes, o Sporting entra aí tranquilamente hoje, tá? Pra segunda-feira, tá? Tô gravando hoje, mas é pra amanhã. O Sporting tá aqui na terceira colocação, 13 pontos. Um jogo a menos que Benfica e Porto. Se vencer, empata com Porto e ultrapassa o Benfica. E o Rio Ave tá aqui, ó, 13ª posição. Só venceu um jogo, 2 empates, 2 derrotas e só fez 5 gols. Enquanto o Sporting já fez 10. O Sporting tem uma média de 2 gols por jogo, enquanto o Rio Ave só 1, tá? Os últimos 5 jogos do Sporting em casa, 5 vitórias, venceu todos. Média boa de gols, tá? Contra o Rio Ave aqui, mesmo jogando em casa. Nos últimos anos, venceu um, empatou um, perdeu outro. Mas isso a gente está falando lá de 2019. O Rio Ave não está bem nessa temporada, começou bem mal. Basta ver aqui, ó, nos últimos 5 jogos deles, empataram com o Casa Pia, perderam para o Estoril, perderam para o Arouca, perderam para o Ferreira, jogando fora, não estão bem. E no geral, vamos dar uma olhada aqui, contando a casa do Rio Ave, o Sport venceu 4 dos últimos 5, só empatou 1 lá em 2021 no geral. Então, pessoal, vitória do Sporting. Se for um pouquinho mais otimista, handicap -1 ou mais de 1,5 é vitória do Sporting, tá? Último jogo da lista, bora pra Islândia. Jogão para muitos gols, Breiðablik, Víkingur, Reykjavik. Disputa do título na segunda rodada. Víkingur aqui 60 pontos, o Breiðablik com 38. Os últimos 5 jogos do Breiðablik, perdeu 2, venceu 3, jogando em casa. Víkingur nos últimos 5, jogando fora, só perdeu para o Riga por competição europeia. Venceu 4 jogos, tá? Entre eles, média de 2,5 absurda aqui, ó. Vou até direto pro total, tá? No total, eles jogando entre si. Interrompi a gravação porque meu filho me chamou, dei o pause e já tô continuando. Média de gols absurda, pessoal. 8, 4, 5, 2,5. Só em um aqui que foi um gol só, lá em 2022. Pessoal, criar aposta, ambas marcam mais de 2,5. Eu não vou nem acreditar que o Víkingur leva seco, não. Apesar de eu achar que o Víkingur vence o jogo. Mas 2,5 ambas marcam, vale muito a pena, tá? Esse é o último jogo para essa segunda-feira. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Toda semana a gente vai ter vídeo, mas não garanto todo dia, porque é difícil gravar vídeo todo dia. Um forte abraço, até a próxima.